Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Vamos analisar os resultados da Unifique no primeiro trimestre de 2025. A Unifique é uma operadora de telecomunicações com forte atuação no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A empresa é conhecida por oferecer serviços de internet por fibra ótica, telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e Wi-Fi de business, sem contar os demais serviços. No primeiro trimestre de 2025, a empresa apresentou resultados razoáveis. O lucro líquido foi de 37 milhões, uma pequena queda de 1,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Essa leve queda foi causada principalmente pelo aumento nas despesas financeiras e os custos operacionais. Então, podemos observar um leve aumento em comparação com os trimestres anteriores. Mas, por outro lado, a geração de caixa segue crescendo e a alavancagem é muito baixa, o que é ótimo para a saúde financeira da empresa e permite que ela siga investindo cada vez mais. E um detalhe, que nesses últimos 3 anos, a empresa fez algumas aquisições importantes, que quando se olha, se pensa no longo prazo, vai gerar cada vez mais valor. E quando olhamos a receita operacional líquida, cresceu 8,2%, saindo de 249 milhões para 269 milhões em 2025. Esse avanço foi puxado pelo crescimento na banda larga fixa, ou seja, internet, um crescimento de 2,8% quando se compara com o primeiro trimestre de 2024. Quando se olha a receita operacional, boa parte, o resultado vem da internet. E quando olhamos os outros negócios, como telefonia móvel, fixa, TV e mídia e demais serviços, data center, olha só o crescimento, o aumento aqui de cada um deles. É positivo. Só que para a receita da empresa não é tão relevante assim. O foco realmente é a internet. A empresa ativou muitos novos clientes, oferecendo descontos de até 50% nas 3 primeiras mensalidades. Somente nesse trimestre foram adicionados 15 mil acessos de fibra, um crescimento de 168% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E a base de clientes chegou a 806 mil no primeiro trimestre de 2025. E olha só esse gráfico de 5 anos. Saímos aqui de 2020 com 872 casas passadas, que a empresa foi lá oferecer os serviços. E chegando agora no primeiro trimestre de 2025, 3 milhões e 700 mil casas passadas. Um aumento de 300%. E olha só o número de acessos. Clientes da empresa. Em 2020, 273 mil clientes. Hoje, 806 mil clientes. Só em Santa Catarina, o market share da empresa é de 20,9%. Um destaque que eu acredito que a empresa vai continuar investindo e dando bastante atenção é telefonia móvel. Porque saímos do primeiro trimestre de 2024 com uma receita de 300 mil para o primeiro trimestre de 2025, 10 milhões de receita. E não é à toa que a empresa vai investir 30 milhões em telefonia móvel. O acesso de telefonia móvel cresceu 38% em relação ao quarto trimestre de 2024, chegando a 131 mil clientes. O EBITDA consolidado foi de 133 milhões, um crescimento de 8,2% quando se compara com o primeiro trimestre de 2024. A margem EBITDA ficou em 49,6%, praticamente estável quando se compara com os trimestres anteriores. Em relação a custos e despesas, ficou abaixo do crescimento da receita, um sinal bastante positivo para a empresa. A dívida bruta da Unifique subiu levemente 1,8% em relação ao último trimestre, principalmente por uma captação de 40 milhões feita com o programa do BNDES.
Esses recursos são destinados ao restabelecimento dos serviços em áreas afetadas por situações de emergência no estado do Rio Grande do Sul, ocorridas em maio de 2024. Bom, e para finalizar, a alavancagem da empresa, dívida líquida barra EBITDA, está em 0,74%, um nível muito confortável. Isso dá à empresa segurança para continuar investindo e fazer aquisições sem comprometer sua rentabilidade, o seu lucro. Sabemos que a empresa tem uma dívida controlada, faz bons investimentos, boas aquisições e ainda tem pagamentos de dividendos. É uma empresa interessante e para ficar de olho. Para esse trimestre, a empresa investiu 57 milhões, uma pequena redução de 2,4% quando se compara com o primeiro trimestre de 2024. E praticamente metade desse investimento, 30 milhões, foi destinado para a telefonia móvel. É uma aposta estratégica da empresa para os próximos trimestres. E quando olhamos a cotação da empresa, é esse o resultado nos últimos 4 anos, desde o seu IPO. A empresa tem feito bons investimentos, boas aquisições, pagamento de dividendos, dívida controlada e mesmo assim o mercado penaliza as cotações da empresa. E aí, o que você acha? E quando olhamos os indicadores da Vivo, da TIM e da Unifique, a empresa Unifique se destaca. Tem um PL menor, um PVP na faixa de 1, mostrando um desconto em relação às demais. Um dividend yield atrativo, está na faixa parecido. Temos também um ROI de 14, 15%, uma margem líquida na faixa de 15, 16%. É uma boa empresa. Os resultados estão cada vez melhores. E mesmo assim, as ações em queda. Qual a sua opinião? Você investiria na Unifique? Comenta aí abaixo. Abraços e até mais.